segue aqui o segundo passo da série Inteligência Emocional. Guilherme, qual que é o segundo passo? O segundo passo é autogestão. Autogestão. Guilherme, o que é autogestão? Olha só, autogestão é a capacidade de alinhar a sua percepção com a realidade. Preste atenção comigo. O que é a realidade para você? A realidade para você é aquilo que você percebe. Quer ver um exemplo simples? Vamos supor que eu coloquei aqui 3 baldes de água. Porém, olha só, aqui tem um balde de água quente, aqui tem um balde de água normal, água ambiente, e aqui tem um balde de água fria. E aí eu vou pegar a minha mão aqui, ó, e colocar na água fria, e essa outra mão colocar na água quente. E vou deixar por 1 minuto. Aí eu vou tirar a minha mão e colocar no balde de água normal. O que vai acontecer? A minha mão que estava na água gelada vai perceber a água natural como água quente. E minha mão que estava na água quente vai perceber a água natural como água fria. Só que na verdade, a água ela é o quê? Temperatura ambiente. Só que a minha percepção ela foi alterada. E o fato de ser alterada, ela passou uma realidade para mim. Porque para essa mão realmente a água se tornou quente e para essa mão realmente a água se tornou fria. E autogestão é essa capacidade de alinhar toda essa percepção com aquilo que é real. É entender que você está sentindo o natural quente e o natural frio porque houve esses acontecimentos antes. Então no dia a dia você tem que passar a alinhar sua percepção com aquilo que é real. Vou te dar outro exemplo. Imagina que um dia você acordou não muito bem. Você não teve uma boa noite de sono e aí você sai para escovar os dentes. Aí você vai colocar a pasta na escova, parte daquela pasta cai no chão. Aí você, oh meu Deus. Aí você vai e coloca de novo e escova os dentes. Aí normal, você tá indo pra cozinha, sem querer, sua mão bate na quina da mesa. E aí machuca. Oh meu Deus do céu, hoje vai ser aquele dia. Aí você vai beber água. Você bebe água normal, você vai colocar o copo, sem querer o copo escorrega e cai no chão. Olha só o tanto de acontecimento que teve. E aí você vai para trabalhar. A tendência é que seu nível de estresse já esteja o quê? Alto. E o que acontece? As pessoas que vão passar a conversar com você, por mais que elas sejam educadas, você tem uma tendência de perceber elas agindo com grosseria e com má educação com você. Ou seja, por conta desses acontecimentos, aquilo que é natural, aquilo que é temperatura ambiente, você passa a perceber o quê? De forma quente. Então, quando você faz essa autogestão de entender, fala, epa, pera aí, eu já não acordei bem, eu já tenho uma tendência de entender o que as pessoas vão falar comigo e as situações de uma forma ruim. E aí você vai ter a consciência que você precisa respirar. E a partir daí você começa a alinhar aquilo que você percebe com aquilo que realmente está acontecendo. Autogestão também é estender o tempo entre o impulso e a ação. Lembra do primeiro vídeo que eu falei para você anotar as situações e os momentos que normalmente vem impulso? Então, como você já identificou e já tem consciência, agora você vai utilizar da autogestão. Toda vez que vier o impulso, você vai estender esse tempo entre o impulso e a ação. O que você faz? Respira. Identificou o impulso. Aí você vai fazer aqui, ó. Respire no mínimo, uns 20 segundos. Eu estava tendo uma reunião com uma empresária, né? Ela falou assim, Gui, eu tenho que respirar no mínimo aí uns 5 minutos. Porque assim, a minha vontade de falar é muito grande, então eu tenho que respirar no mínimo 5 minutos para mim me controlar. Mas vamos lá. Primeira coisa, respira. E aí você começou o quê? Estender o tempo entre esse impulso e a ação. E aí você vai para essa terceira fase da autogestão, que é calcular o impacto dessa decisão. Ou seja, a partir do momento que você respirou, você vai pensar, ó, eu tô pensando em fazer isso e isso. Tá, mas qual que é o impacto que isso vai causar? Aí você vai pensar, ó, se eu agir assim, assim, assado, a tendência é que fulano vai agir assim, assim. Ah, não é esse resultado que eu quero não. Então, peraí. E se eu fizer assim? E aí você começa a criar formas de resolver e formas de agir e você começa a calcular também o impacto daquela ação. E aí você está se tornando uma pessoa com mais inteligência emocional. E aí você começa a evoluir. E realmente você está começando a atuar onde? Na causa, no que é interno. Ou seja, a sua capacidade de lidar com as situações externas estão evoluindo. Se você não viu, eu quero que você assista a série também, A Faculdade de Jesus, porque tem uma parte que eu falo sobre a questão de olhar com os bons olhos. E tem uma ligação muito grande com a autogestão, né? Tem uma passagem bíblica que diz assim,
Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, o teu corpo viverá em trevas. Ou seja, a forma com que você enxerga as situações vai determinar se o seu corpo tem luz ou trevas. É autogestão. Então não é a situação aqui fora que tem que mudar. É você que tem que mudar aqui dentro. E a tarefa de casa é começar a praticar essas 3 etapas da autogestão, que é alinhar sua percepção com a realidade, estender o tempo entre o impulso e a ação e calcular o impacto das decisões. Comece a pôr em prática com seu cônjuge, com filhos, com seus liderados, com seus colegas de trabalho e lembre que isso é um treino. Igualmente, se você for até a academia, você vai perceber que tem pessoas que estão ali já tem 6 meses, 1 ano. E os músculos já estão o quê? Desenvolvidos. E você que está chegando agora, teus músculos vão estar menores e também você possivelmente vai pegar menos peso. Mas se você treinar com a mesma intensidade e durante o mesmo tempo que aquelas pessoas treinaram, você também vai conseguir ter um resultado similar. A inteligência emocional é da mesma forma. Então segue aqui o segundo passo da série Inteligência Emocional. #Vida Real.